Olá! Vamos falar sobre um sentimento, um que talvez já tenha batido por aí. Sabe quando, de repente, a vida parece que para de fazer sentido? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa sensação que tanta gente vive, mas que é tão difícil de colocar em palavras. E aí vem essa pergunta, né? Qual é o sentido de tudo isso? Ela não chega de mansinho. Ela aparece e desestabiliza tudo. Não é uma curiosidade qualquer. É um sentimento profundo de que a lógica que guiava a gente simplesmente sumiu. Então, vamos tentar entender melhor o que é essa sensação. Pensa assim: é como se o nosso sistema operacional interno, aquele que organiza a nossa realidade, ficasse instável de uma hora para outra. É uma experiência que deixa a gente bem perdido, bem desconcertado, e o primeiro sintoma costuma ser esse. As nossas paixões, sabe? Aquelas coisas que faziam a gente pular da cama de manhã, de repente, elas começam a perder o gás. A energia para ir atrás delas parece que vai se esvaindo. Logo em seguida, vem outra coisa. Aqueles objetivos, aqueles valores que pareciam ser o pilar de tudo, eles começam a parecer meio ocos. Simplesmente não convencem mais como antes. E por fim, aquele futuro que a gente estava construindo com tanto cuidado, de repente ele parece só uma coleção de escolhas aleatórias, sem um fio condutor, sem um propósito real que conecte tudo. Agora, é muito importante a gente fazer uma distinção. Esse sentimento não é necessariamente depressão. Também não é um simples cansaço. É algo mais profundo. Na verdade, pode ser um sinal de que os velhos significados já ficaram pequenos, insuficientes e que a nossa percepção está se expandindo, mesmo que seja de um jeito bem desconfortável. Tá, mas por que isso acontece? A resposta, em grande parte, está no jeito que a nossa mente funciona. A gente precisa de histórias, de coerência, para conseguir navegar pelo mundo com o mínimo de segurança. E o ponto central aqui é essa ideia de narrativas. São as histórias que a gente constrói internamente para dar algum sentido para a nossa existência. Elas nos dão um roteiro, uma direção. São basicamente o nosso mapa. E o que acontece quando essas histórias, por qualquer razão, começam a enfraquecer ou a se desfazer? Bom, o que sobra é um vácuo. E é justamente esse vazio de significado que a gente sente como nada faz sentido. Certo. E o que fazer nesse meio tempo, nesse espaço confuso? A primeira coisa é entender que esse momento é como uma bagunça necessária, aquela que sempre vem antes de uma nova ordem se estabelecer. Essa imagem aqui ilustra isso de um jeito ótimo. Pense em desmontar um móvel. Primeiro, ele está lá, inteiro, um sentido estável. Depois, vira uma pilha de peças, o caos da desconstrução. É só depois disso que um novo objeto, uma nova ordem pode surgir. Esse processo confuso é parte essencial da renovação. Às vezes, a única coisa a se fazer é ficar nesse estado de não saber. É como quando os olhos precisam de um tempo para se ajustar ao escuro, sabe? Ou quando a gente chega numa cidade nova sem mapa. Primeiro vem a confusão e só depois, bem devagar, novos pontos de referência começam a aparecer. E vale lembrar de uma coisa importante: nem sempre o problema é só interno, só individual. A gente vive de significados que são compartilhados. E quando os modelos da sociedade ao nosso redor parecem frágeis ou cheios de contradição, a gente acaba sentindo essa instabilidade dentro da gente também. Isso nos leva à mudança de perspectiva talvez mais importante de toda essa conversa. A ideia de que o sentido não é algo que a gente encontra, mas algo que emerge. Essa pergunta é transformadora. É um convite para a gente parar com essa busca desesperada por uma grande resposta e, em vez disso, prestar atenção no próprio processo de viver. Talvez o grande segredo seja esse. O significado não está escondido lá na frente, um destino final. Ele está, na verdade, nas pequenas coerências do dia a dia, nesses pequenos momentos que se conectam e que fazem sentido por si sós. Então, como é que a gente navega pelo fim de um sentido antigo para deixar que um novo comece a nascer? É um caminho que pede gentileza e, principalmente, presença. A primeira coisa para se lembrar é esta verdade que, olha, acalma o coração. Mesmo quando a nossa narrativa some, a vida não para. A experiência de estar vivo continua ali, silenciosamente no fundo de tudo. E é aqui que a gente encontra as nossas âncoras. As pequenas coerências. Uma conversa de verdade, um gesto de cuidado, uma tarefa feita com atenção plena, ou algo tão básico quanto sentir a própria respiração. São esses pequenos atos que nos trazem de volta para o presente.
Isso tudo nos leva à reflexão final, uma reinterpretação muito poderosa de toda essa experiência. Talvez o que se sente não seja, de fato, uma ausência total de sentido. Talvez seja exatamente isso. Um espaço de transição. O fim de um capítulo, de um jeito de ver o mundo, que é absolutamente necessário para que a próxima forma, o próximo sentido, possa finalmente aparecer.